Já pensou que um painel de Power BI pode prejudicar as operações se ele for mal implantado? E você já refletiu sobre a possibilidade de um escritório de advocacia digitalizando e criando automações em toda a sua arquitetura de processos, na verdade, piorar as operações por um período? Se você quer entender como que um painel de Power BI pode piorar as operações se for mal implantado, e como até mesmo um escritório de advocacia de muitos anos de existência, de um nome razoável no mercado, né? Ele tem uma boa competitividade, mas que por investir de uma forma bem intencionada, mas criando o projeto com uma abordagem de desenvolvimento inadequada por um período, piorou as operações. Se você quer entender sobre esses dois casos, fique comigo nesse vídeo. Olá para você que está chegando agora aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto. Se você está chegando agora aqui no canal, nunca viu o conteúdo aqui, você pode saber que aqui a gente produz muito conteúdo que vai ajudar você que trabalha com desenvolvimento de software, seja como desenvolvedor, seja como arquiteto, seja como product owner ou um próprio gerente de projeto mesmo que trabalha com definição e gestão da entrega de software. Então eu vou te pedir para curtir esse vídeo já nesse momento, por mais que você não tenha acessado ainda o conteúdo deles, caso você não goste, posteriormente pode tirar o like, mas é muito importante para mim saber que você está curtindo esse vídeo e também para os meus colegas que trabalham comigo nessa iniciativa, nesse caso aqui foi o Gustavo e o Flávio Ricard, para que eles vejam que o conteúdo foi bacana, que agregou com vocês e certamente vai ser muito bacana vocês contribuírem aí nos comentários, dizendo o que vocês acharam do conteúdo e se de fato vocês podem contribuir de alguma forma. Então, caso você não me siga ainda nas redes sociais, me segue lá no Instagram. Eu coloco bastante conteúdo complementar ao que eu coloco aqui no canal. E lá o estilo de conteúdo é um pouco mais rápido, né? Lá tem cortes, tem reels, que são pílulas de conhecimento. Mas eu sempre procuro ajudar vocês de alguma forma, com conteúdos complementares, mostrando um pouco da minha rotina. Bom, então é o seguinte, esse vídeo, ele é a parte um de um vídeo que foi gravado na última sexta-feira, que tem duas partes. Então a primeira parte, nós falamos de dois casos, como eu falei na introdução. O primeiro caso é de um painel de Power BI que foi implantado dentro de um contexto que, por um período, ele piorou as operações. E a segunda parte é justamente de um caso de uma digitalização e automação da arquitetura de processos de um escritório de advocacia e implantação do Microsoft 365. E por diversos fatores, vocês vão ver no vídeo, não foi tão bem sucedido como poderia ser. Mas a minha conclusão sobre esse caso, que eu estava especificamente trabalhando nesse projeto, foi por um problema de abordagem de desenvolvimento. Isso é muito importante. A abordagem de desenvolvimento, ela inclusive é um domínio de performance do PMBOK 7. Né? Então, no Prince 2 já fala isso há muito tempo, mas o PMBOK 7 ele destacou isso, colocou como um domínio de performance. Então, sem mais delongas, eu vou soltar o vídeo aqui para vocês e se vocês gostarem, não esqueçam de curtir e compartilhar. Valeu! Saudações para vocês que estão acompanhando aqui o canal. Hoje nós abordaremos aqui mais um tema no programa Campo de Batalha e o tema é o que nós aprendemos com softwares que pioraram as operações. Então, o principal benefício desse programa, né, vocês já sabem que estão acompanhando há algum tempo, é aprender com quem de fato está aí no campo de batalha, que tem históricos de projetos que implantaram softwares. E a gente sempre traz aqui casos de sucesso total, eu não me lembro nenhum software que foi sucesso total, não sei se você lembra aí, Gustavo. Mas sucesso parcial, sucesso grande, sucesso pequeno, ou até mesmo insucessos que poderiam ter sido sucesso. Mas especificamente hoje nós vamos falar sobre o que aprendemos com softwares que pioraram as operações. Cada um é um caso bem diferente, mas eu entendo que assim como nós aprendemos com esses casos, eu tenho certeza que alguma coisa do que a gente vai falar aqui pode ajudar vocês. O meu nome é Agostinho Risso, se vocês não me conhecem ainda, e eu estou aqui com o Flávio Ricarte e Gustavo Moraes. Então,
Vocês me acompanham aí no canal há algum tempo, né? Vocês já sabem do meu histórico. Caso vocês queiram ver lá onde eu trabalho, o que eu faço, etc. É só entrar no meu LinkedIn, eu posso deixar depois as redes sociais no final. Mas o Flávio é menos frequente aqui no canal. A gente já fez um conteúdo no passado aí e que acabou não ficando gravado por outros fatores que não vale a pena. Só quem viu, veio. Quem viu, viu, e quem não viu, perdeu a oportunidade. Quem não viu, perdeu a oportunidade. Mas o Flávio é um amigo de longa data aí, nós estudamos juntos na faculdade, eu acho que a gente se conheceu um pouco antes disso, né? Uhum. E o Flávio hoje, né, ele tem uma vasta experiência aí sendo proprietário de empresas, já fez vários projetos de software também. Especificamente hoje não é com projetos de software que você trabalha, mas eu tenho certeza que a sua experiência pode ajudar bastante. Então se apresenta aí para o pessoal do canal, caso alguém não te conheça ainda. E depois a gente vai para as apresentações do Gustavo. Vamos lá. Maravilha. Fala, galera. Sou o Flávio. Muito bom isso aqui com o Agostinho, com o Gustavo. E vamos trocar uma ideia hoje sobre algumas experiências. Uma experiência, né, em específico e outra experiência diferente que teve algo um pouco melhor e teve essa evolução. Eu acredito até que a evolução da segunda experiência se deve muito à primeira experiência que nós vamos conversar aqui. Bacana. Eu sou empresário e já estou em diversas áreas, inclusive 5 anos na área jurídica, e agora eu estou na área digital mesmo, e com certeza os processos têm ajudado também. Bacana, legal, obrigado pela presença aí, Gustavo, no episódio. Gustavo não, Flávio, no episódio de hoje. E também, Gustavo, se apresenta aí pro pessoal, Gustavo. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Só na coragem? Então, sou o Gustavo Moraes. Sempre o meu trabalho principal há 13 anos já é com implantação de softwares, tanto na minha atuação profissional quanto na atuação como voluntário. Então, em vários lugares voluntários foi a aplicação de software, implantações de software, consultorias de software. Estou aqui participando disso, dessa live. Também vocês vão me ver bastante ali com o Agostinho nos próximos passos ali. E o grande objetivo hoje é passar esse conhecimento para vocês. Então, eu já fui desde desenvolvedor, aprendiz de desenvolvedor, e hoje eu sou diretor de operações, tanto na Modern PMO quanto na Oitec. Nós implementamos projetos de software de tamanhos diferentes, para empresas diferentes, para cenários distintos, e você vai consultar bastante, né? A Modern PMO é focada em gestão de projetos, então a gente tem bastante lições aprendidas sobre tudo isso que a gente aplica internamente e externamente, e vai ser muito bom compartilhar isso com vocês. Maravilha. Excelente. Bom, como que a gente fez aqui o episódio, tá, pessoal? A gente separou 5 cases de projetos que o software foi implantado e, na verdade, ele piorou as operações. É claro, sempre quando você busca implantar um software, você quer melhorar as operações. Mas por N fatores, ele pode piorar por um momento, pode continuar ruim sempre, mas normalmente a empresa se adapta sem o software, implanta um outro software ou melhora o que foi implantado. O primeiro caso aqui, que eu vou trazer para vocês, é de um painel de Power BI com pouco conhecimento técnico que piorou as operações. Então, o painel com pouco conhecimento técnico. Por quê? O Gustavo tem bastante experiência aí com painéis de Power BI, né, Gustavo? Até fazendo painéis considerados impossíveis por alguns. E, cara, se você tem dúvidas se dá para fazer algo no Power BI ou de maneira geral em qualquer sistema, procura o Gustavo no LinkedIn aí, manda uma mensagem inbox para ele, que certamente ele vai dar uma opinião técnica bem fundamentada. Mas o que acontece o painel, ele foi construído baseado em requisitos de uma pessoa que tinha pouco conhecimento técnico na operação dela. Então, vou dar um exemplo específico. Era um painel que ele deveria mostrar quanto tempo existia de estoque para um determinado produto. Então, por exemplo, tem esse produto aqui no meu estoque. Eu tenho, por exemplo, 10 produtos no estoque. Se eu consumo, em média, 5 unidades desse produto aqui por semana, eu tenho estoque para quantas semanas? 2 semanas. Uhum. Só que, se demora 1 semana para chegar após a compra, então qual que é o estoque de segurança ideal para esse produto? Depende. Olha, se um fornecedor demora 1 semana, se outro demora 2, se outro eu posso comprar localmente, aqui ele entrega na hora, a quantidade do estoque de segurança varia. Essa quantidade é calculada por uma fórmula. Então, no caso, a pessoa ela falou assim, olha, todos os produtos demoram 2 semanas para chegar. E aí,
o analista de requisitos, no caso, ele falou assim, olha, eu acho difícil isso acontecer, porque imagina num mix de mais de 1.000 produtos, todos demorarem 2 semanas. Aí ela falou, não, olha, em média, todos os produtos demoram 2 semanas. Então tá, então vamos construir esse painel, considerando que vai chegar em 2 semanas. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu, Gustavo? Você que tem uma vasta experiência aí com painéis. Primeiro de tudo, eu acho que dados já são olhados ali. A gente tem uma regra famosa que eu aprendi lá atrás com o Diego Nogari, que pesquisar depois ali, um grande cara que iniciou essa parte de Power BI, que é a regra do cheat in, cheat out. Então, a primeira coisa que a gente tem, eu acho, tudo que você falou, eu acho ali já são coisas ruins para você colocar no indicador, principalmente se esse indicador ele vai ser postado ali para nível gerencial e estratégico. Certo? Então, o grande problema disso talvez não esteja não só na parte do conhecimento técnico do eu acho nela, mas não ter um teste de bancada e já colocar isso como uma realidade dentro de um indicador que ele vai ser usado amplamente, é a falta do teste pequeno ali, do teste de mesa. Então vamos colocar esse indicador, a diretoria vai ver isso e a diretoria vai começar a ver se a gente tem estoque ou não tem estoque para tudo isso e as pessoas vão confiar cegamente nesse gráfico. Pois é. O resultado, assim, isso então já você percebe. Ó, Às vezes a pessoa não sabe o termo em inglês, né? Mas cheat in é o quê? Merda pra dentro. Cheat out, merda pra fora. Vai dar merda. Né? Então, assim, cara, se você coloca informações sujas dentro do seu sistema e acopla um painel para ler isso... Elas vão ser tratadas, vão sair perfeitas. Qual é a utilidade de um painel que lê informações de um sistema que é mal utilizado? A utilidade é praticamente zero, certo? O sistema tem praticamente nenhuma utilidade, o painel menos ainda. Então, assim, na ocasião, esse painel demonstrou o quê? Informações, algumas estavam erradas, outras estavam certas, porque alguns produtos de fato demoravam 2 semanas para chegar. Então, alguns produtos, o ponto de pedido estava correto, mas uma grande parte estava inconsistente. E aí, qual foi o efeito colateral para o negócio? Começou a liquidar o caixa. Por quê? Porque eles pediam uma quantidade de produtos a mais do que era necessário para abastecer um estoque de segurança que foi mal calculado, entendeu? Porque se as pessoas usavam a referência do que estava no painel para calcular o estoque de segurança, e o estoque de segurança do painel estava errado, então, poxa, eu vou precisar comprar muito mais do que o necessário. Então, por um período de aproximadamente 4 a 6 semanas, o caixa foi liquidado a mais do que o necessário. A empresa jogou dinheiro fora? Não necessariamente. Por quê? Porque o estoque acabou sendo utilizado depois, mas ela gastou em um período mais do que ela poderia. Qual foi a consequência? Depois, entendendo que essas informações estavam erradas, o painel foi reconfigurado e especificamente sobre esse caso, ele ainda está em adaptação, mas já com essas melhorias derivadas desse problema que aconteceu no começo. Então, entenda que, apesar de que, por exemplo, hoje esse painel já está servindo para alguma coisa, por um longo período, ele prejudicou as operações. A necessidade do painel existia? Sim, existia. A intenção de criar ele foi boa? Sim. O conhecimento técnico necessário para criar um bom painel existia? Parcialmente. Então, por isso que é importante entender que o analista de requisitos não é só o cara que, por exemplo, consegue sair arrastando post-it e coletando a opinião das pessoas. Não, ele é a pessoa que entende do negócio. Então, o analista de requisitos, ele consultou o coordenador do setor que passou uma informação errada. Então, se o coordenador do setor passou uma informação tecnicamente equivocada sobre o negócio que ele atua especificamente, né, qual que é a chance desse analista de requisitos coletar um requisito errado? É 100%. Ele até poderia ter falado, olha, eu acredito que a gente pode fazer uma análise, igual o Gustavo falou, fazer um teste de mesa, vamos testar esse painel para poucos produtos e ver o que acontece. E aí, antes de criar uma estrutura robusta e gastar um tempo tão grande. Exato, mas não foi o que aconteceu. Então, assim, esse teste de mesa já demonstraria que as informações estavam erradas. Mas optou-se por parametrizar o painel com todo o estoque e aí gerou um prejuízo maior, que agora foi corrigido, mas por um período piorou as operações. Então, eu queria trazer rapidamente esse caso para vocês refletirem sobre isso e façam suas contribuições aí. Um ponto importante é entender o ciclo de vida de aplicações, né? E eu não quero ser redundante nos termos técnicos ali, mas basicamente toda aplicação que você não sabe é uma aplicação de inovação, principalmente de software.
uma boa prática é você fazer um MVP, que é um mínimo produto viável. O que é um mínimo produto viável? É um teste, faz com um. Se funcionar com um, aí a gente testa com um. Então pega um item desse estoque, vamos colocar um item no gráfico, e aí controla a ansiedade, porque todo mundo quer ver todos os itens ali, etc. Estamos fazendo com 3 produtos. Vamos ver, vamos analisar, porque se o que vai acontecer normalmente uma mudança, essa mudança que você vai vendo, essas necessidades, essas falhas de processo, essas falhas de comunicação, você consegue ver em 3 produtos, e o povo sabe que é teste, então o impacto é muito menor. Vai prejudicar a operação se 3 produtos falharem? Pode ser que prejudique, mas muito menos do que se todos os produtos falharem. Então qualquer mudança de ciclo de vida de aplicação é entender isso. O início, meio e fim de uma aplicação, para que ela serve, até onde ela vai, qual o contexto, o que eu quero fazer com essa aplicação. Então, sempre que a gente pensar em alguma aplicação que vai percorrer níveis diferentes, áreas diferentes da empresa, sempre é ter o cuidado com esse tipo de informação, porque a pessoa que está ali na ponta, o coordenador, às vezes ele tem no feeling isso. E ele não consegue transformar isso num processo, ou num software adequado, ou em requisitos adequados. Ele tem no feeling. E nunca faltou estoque ali para ele. Porque ele sabe, ele começa a olhar, ele sente, cara, eu sei que esse produto entra no dia tal, só que ele não consegue transpor isso para uma regra bem clara que funcione e seja aplicado em qualquer coisa da aplicação. Esse é um trabalho mesmo do analista de requisitos. É essa abstração. Ele pega do mundo real e transforma isso em regras, em requisitos de código para que sejam aplicados e funcional. Então, todo mundo que está implementando qualquer coisa que seja grande ou que cause um impacto muito grande ali, tem frameworks para isso, para ver como fazer uma aplicação, dependente da tecnologia que você vai fazer, você analisar esse ciclo de vida, porque isso vai evitar que os danos sejam grandes. Você vai errar? Pode ser que sim, mas você vai errar menor e vai errar mais rápido. E isso é muito importante. Sim. Exatamente, cara. O ciclo de vida da aplicação é algo muito importante de ter em mente quando você pensa no ciclo de vida do projeto e no ciclo de vida do produto, né? Porque às vezes pode ser que o ciclo de vida do projeto seja implantar só o MVP e ir embora, né? Aí, se der certo, aí você faz um novo contrato e implanta talvez um MVP mais robusto, ou, né, uma Release 2, né, Release 3, ou já implanta o software completo, né? Talvez, né, não. Então, muito importante entender isso. O que é o ciclo de vida da aplicação, que é o produto, ou uma parte do produto, ou uma release. O que é o ciclo de vida do projeto, que depende do seu contrato, depende do contexto, depende de uma série de outros fatores que a gente pode aprofundar depois, né? Cara, o que você achou desse caso aí? Achei interessante. Eu penso que eu gostei muito do que você falou agora no final sobre a questão do contrato, do MVP, etc. Porque por mais que às vezes as pessoas tenham a ânsia de fazer uma mudança transformadora na empresa e às vezes fica encantado com o Power BI, e eu tenho um podcast, a gente conversa muito com os empresários, eles ficam, descobri o Power BI. E às vezes, cara, é exatamente o que você e o Gustavo estão falando. É interessante fazer um contrato, mas inicialmente mostrar para ele que ele precisa testar em alguns produtos só. Porque depois primeiro que a curva tem uma curva de aprendizado, e segundo que, eu até vou, assim, pensar um pouco diferente do Gustavo nesse ponto, pode acontecer de errado, provavelmente vai dar ruim no começo. Então, já testa pequeno ali e já valida para o próximo passo. E aí depois a gente até vai cair no escritório, mas acho que isso também talvez tenha sido um dos erros nessa transformação. A gente tentou naquela ocasião transformar todos os processos em vez de começar por fazer menor, criar uma adesão boa e depois ir para outro, né? Perfeito. Acho que essa é uma análise que a gente tem que fazer. Sim, bacana. Muito bom, cara. O Power BI é assim, quando você descobre ele, é uma coisa realmente. Quer, né? Cara, é uma brilha os olhos. É uma disrupção, né? Por mais que o Excel faça a mesma coisa, em alguns casos, é muito diferente, né? Muito diferente. Eu acredito que é a facilidade, né? Nós somos seres visuais, né? A gente gosta do que é bonito. Sim. Você vê o negócio ali com um clique. E o pessoal faz muito marketing disso, né? E não só o marketing porque é bonito, mas o marketing de que você mesmo vai poder construir, depois editar, vai fácil você modificar seu gráfico, você vai ter o gráfico na palma. Mas daí é golpe, né, Gustavo? Mas isso que brilha o olho no cara. Porque o gerente que tá lá, cara, infelizmente, assim, ainda tem gerentes que eles estão no micro do micro ali e eles querem saber se ele quiser editar a cor do gráfico. Ele quer ir lá e colocar a mão e ter um resultado disso ali.
Eu mexi no gráfico, eu coloquei as cores aqui da empresa. Ele sabe que tem gente para fazer? Sabe, mas ele quer ir lá e colocar a cor, sentir que é parte do trabalho Cara, dele. Gustavo, isso que você falou é muito legal, velho, porque eu tive uma experiência assim. O Agostinho estava implantando lá na minha antiga empresa, já não é do escritório, e eu percebia que das pessoas que estavam na equipe, da minha equipe, ele estava preocupado com a personalização do sistema. Ah, mas eu consigo colocar a minha logo. Ele não estava preocupado em entender qual era os mecanismos que a gente ia utilizar ali, como que a gente ia mudar, como que a gente ia extrair o melhor resultado. Ele estava preocupado com a cor ou com a logo. É exatamente isso que você está falando. É o cara dar a pitada dele e sentir que ele fez aquilo, mas não é tão simples assim. Mas você entende que isso é uma necessidade, e aí brilha o olho, porque a gente começa a estar num cenário onde as ferramentas, cada vez mais, elas podem ter alta customização com baixo conhecimento técnico, e vende isso. Isso vende pra caramba. O que você vai preferir? Você prefere comprar uma ferramenta que toda vez que você quiser mudar uma cor, você tem que contratar uma nova pessoa, abrir um contrato de suporte com a empresa, ou que você tem a possibilidade de estudar ali e modificar a cor? A segunda opção, com certeza. Então, BI brilha o olho de fato. Todas essas ferramentas, né? Low Code ali, Pipefy, Power Platform, tudo isso brilha muito o olho nesse tipo de abordagem. Não sei se vocês conhecem o Thiago da Aerolito. Não. Aerolito, ele trabalha com inovação e tal, e ele fala muito isso. Tudo que pudesse ser personalizado será. Então a galera gosta mesmo na questão da personalização. E assim, cara, isso é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque você personalizar algo baseado em conhecimento técnico ruim ou pouco existente, sempre vai ser ruim. Porque, imagina, né, Gustavo, se a gente saísse implantando o processo padrão de gestão de projetos em todas as empresas, no SharePoint. A chance de dar certo, se aderirem ao processo padrão, é grande. Mas qual que é a chance de adesão a um processo por ele ser padrão? É baixa. O cara vai falar o seguinte, cara, beleza que você está me recomendando seguir essas atividades, esse passo a passo dentro do SharePoint para executar meu projeto, ou dentro da Power Platform, que seja. Mas e se eu quiser mudar? Não dá para mudar. Mas é recomendado mudar? Não é recomendado. Mas eu quero. Então tá bom. Então eu vou mudar. Mesmo sabendo que vai fazer mal para você. Entendeu? Então, cara, esse é um dilema, porque assim, o software customizável não significa que por ele ter essa funcionalidade de ser customizável, que ele deve ser customizado. Você deve customizar se melhorar a capacidade de você gerar benefícios. É por isso que eu coloquei aquele quadro ali, ó. Eu fiz um story sobre ele, cara. Essas palavras aí, ó, custo, tempo, qualidade, escopo, benefícios e riscos, cara, quem trabalha com um software deveria ter isso do lado da cabeceira da cama, cara. É um empresário. Cara, tipo assim, ó, eu preciso mudar o meu software. Da cabeceira da cama, né? Eu coloquei aqui do lado do escritório, tá ligado? Não, mas então, assim, pô. Cara, não, eu vou colocar na cabeceira da cama pra não esquecer disso. Mas você entende que assim, eu quero customizar. Beleza, vai aumentar o custo? Vai. Precisa? Depende. Vai gerar mais benefício? Não, então não vou customizar. Já mata ali. Um exemplo, entendeu? Então, assim, é fundamental ter sempre essa mentalidade, cara. Vamos pro... Não sei se vocês querem falar mais uma coisa sobre esse caso aí. Não, acho que vocês pontuaram muito bem. Dá pra fazer depois um vídeo especificamente sobre ele, mas como são 5 cases, né? Vamos pro próximo. Aí a gente não quer também que o vídeo fique de 6 horas, tipo um flow. Tipo um flow podcast. Tipo um flow podcast e debates. Exato. Bora pro próximo aqui, que é um caso do Flávio. Ó. Escritório de advocacia que não teve adesão à arquitetura de processos digitais. Conta aí essa história pra gente, Flávio. Então, pessoal, cara, esse foi um caso porque nós éramos um escritório na época de 26 anos, né, em que já existia uma cultura já posta pela liderança há muitos anos, que é a mesma liderança nesses 25 anos. Sim. E eu entrei nesse escritório, já tinha 2 anos que eu estava no escritório, foi quando eu descobri, por meio de amigos, foi até acho que o Pão, né? O nosso amigo em comum, que o Agostinho estava fazendo um projeto com ele e ele me mostrou, na época, os softwares que eram o Pipefy, o 365, enfim. E eu falei, cara, eu preciso disso porque eu penso que otimizar tempo é algo que é importante dentro da empresa.
eu sempre tive na minha cabeça como executor ou como empresário, enfim, no operacional, no estratégico, que fazer algo que é repetido, ter que fazer de novo, é uma besteira, é jogar tempo fora. E a organização também, você poder olhar um quadro e realmente ver as atividades de quem, quando, como vai fazer aquilo. Beleza, então aí eu cheguei com a liderança, sentamos, conversamos, Agostinho foi até ao escritório, fizemos o planejamento e iniciamos o projeto. E aí foi uma verdadeira catástrofe, porque, assim, lógico, né? Falando do meu lado profissional, foi excelente. Eu tive um crescimento em 6 meses que foi assim, virou minha cabeça. Tanto é que eu saí desse escritório depois, que eu era sócio, eu mudei para uma empresa de consultoria, a qual eu fundei com outro sócio. Mas para o escritório em si foi muito ruim, porque eu acho que um dos erros que a gente aprendeu, né? A gente quis implementar duas mudanças radicais. Então a gente quis sair de um sistema onde ficava num servidor todas as informações compartilhadas e quis colocar na nuvem no 365, e as pessoas tiveram vários problemas. Primeiro que elas não conseguiram destinar tempo para aprender a mexer na plataforma. Elas queriam que duas pessoas somente, um consultor e eu, executassem, sendo que elas precisariam todos os dias mexer naquela plataforma. Então, como é que você fica demandando que uma pessoa suba todos os documentos e você depois vai precisar mexer? E aí essas pessoas não entenderam que elas precisavam aprender sobre aquilo. Eu me lembro que teve até uma dificuldade de entender por que tirar do servidor e colocar na nuvem era melhor, né? Isso foi uma resposta. O Agostinho, em 10 segundos, ele resolveu na minha cabeça. Eu lembro até hoje, essa frase não vou esquecer. Eu falei, cara, mas e se acontecer algum problema com a Microsoft 365, com a nuvem e tal? Ele falou, tá. Então você quer dizer para mim que o seu servidor aqui em Cuiabá é mais seguro que do Bill Gates? Aí eu falei, eu acho que é mais seguro do Bill Gates, né? Então vamos por esse caminho. Cuiabá é mais difícil de acessar do que a nuvem. Desse ponto mais seguro. Era o quê? Era um servidor que ficava numa salinha com calor, que entrava pessoa sem nenhum tipo de fiscalização, qualquer pessoa poderia pegar tudo a qualquer momento, enfim, vários fatores, né? Aí ele me convenceu muito rápido, só que a gente fez essa reunião com a equipe, mas eu acho que um dos pontos, e aí o Gustavo já tinha falado sobre isso, da cultura e tal, eu acho que está muito na questão da liderança mesmo, não tem jeito, é top-down, tem que ser de cima para baixo e colocar isso como algo assim, galera, nós estamos passando por uma transformação e a gente só vai parar a hora que o trem estiver rodando 100%. Quem quiser fazer parte, vem comigo, quem não quiser, seja bem-vindo a sair, E é assim que tem que ser, não tem outra forma, eu não consigo ver... Assim, por mais que a gente queira mostrar para as pessoas que aquilo vai ter um benefício, elas não conseguem tangibilizar coisas muito a longo prazo. Então, é um trabalho árduo. E aí, mas eu acho que, voltando, né, dei toda essa volta para dizer que eu acho que o erro, talvez, que tivesse trazido um pouco mais de resultado para a gente, foi tentar implementar duas ferramentas ao mesmo tempo. Isso foi um desastre, porque daí não aprenderam nenhum nem outro. Que foi o 365 e o Pipefy, né? E o Pipefy. Sim. E aí, acho que esses são os aprendizados. Eu acho que também o projeto tem que ser, dependendo da cultura do ambiente, tem que ser um pouco mais prolongado, começar com etapas dentro do projeto. Hoje nós vamos aprender só a mexer. Aí nós vamos ficar bom até a gente começar a passar o documento. Aí depois a gente vai aprender a editar dentro daquele documento, por etapas realmente. E aí, depois que conseguir, todo mundo entendeu isso, a gente poderia ter jogado todos os documentos ali na nuvem, queimado os navios, literalmente. Fala, a partir de agora não tem mais isso aqui, a gente queimou. Você vai ter que usar dessa forma. Porque daí acabou que ficou no final, Gustavo, e vocês estão assistindo, ficou parte dos documentos num lado, parte no outro, o que foi para esse lado aqui não teve uma estrutura de governança nos documentos, e aí ficou cada um escrevendo do jeito que queria, ficou cada um ilhado dentro do 365. E aí foi uma perdição, né? E depois eu ainda sofri, porque eu ainda fui acusado de ter implementado aquilo de forma que não era para ter investido naquele negócio. Você vê que assim, né, cara, toda a história, ela começa numa visão de que implantar uma arquitetura de processos suportada por sistemas diferentes dos que existiam, melhoraria. E se for pensar, é uma ideia que tem potencial, certo? Sim. Olha, eu sei que o escritório tem vários processos manuais e começarão a ter processos digitais. Eu sei que registro disso, né? Registro disso. Eu sei que o servidor é local, vai ser um servidor na nuvem, mas entre a ideia
o escopo e os benefícios, Existe as pessoas. existe um longo caminho, né, cara? Existe a abordagem de desenvolvimento, existe as técnicas de gestão de projetos, existe a arquitetura do software, existem várias coisas, né? E eu entendo que, assim, grande parte da causa também foi, né, por ter dado muito problema, foi por não ter sido aplicado energia suficiente para conscientizar as pessoas antes de implantar as coisas. Exato. Então, assim, olha, a gente vai implantar, por exemplo, o 365. Por que que é importante tirar do servidor local e pôr no 365? Às vezes é uma pergunta óbvia, mas é o que chamam, às vezes, de maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Você acha que é óbvio para todo mundo, mas não é. E eu acho que nesse caso, quando as pessoas falam que o óbvio precisa ser dito, eu acho que esse é um tipo de informação que é óbvio que tem que ser dita e tem que ter a teoria do prego. Você tem que ficar batendo ali na pessoa, na cabeça, até a pessoa conseguir absorver aquilo que demora realmente para as pessoas verem. E ela faz aquele cálculo básico, né, de ser humano de redução de economizar energia. Cara, o tempo que eu vou gastar para isso aí, qual que é o benefício que vai ter? Exato. Então, é difícil você conseguir. Mas isso que eu digo, eu acho que é um papel muito da liderança de conseguir trazer a liderança olhar para frente e conseguir trazer as pessoas olhando para aquele mesmo caminho. Então, tem muito a ver com essa questão do top-down. Eu sim, saí satisfeito do projeto, né? Por mais que eu tenha recebido diversas críticas e, enfim, a gente não conseguiu realmente alcançar o que a gente queria, mas eu tenho certeza que teve mudança de mentalidade. Teve um resultado positivo por um ponto, porque depois disso muitas pessoas saíram do escritório e mudou a equipe. Isso foi bom, porque era gente que não queria realmente alcançar um outro patamar de organização. E eu saí de lá um profissional muito mais preparado para minha próxima empresa, de entendendo sobre governança, sobre nuvem, sobre organizar processos, etc. Sim. Então, no final das contas, foi positivo. E o escritório, como que ficou lá? Hoje em dia, voltou, retroagiu 100% ao que era antes ou deu alguns passos para trás? Não, cara, deu um passo para trás, que foi acabar com o Pipefy, né? Porque realmente eles não entenderam a necessidade do registro dos processos. Mas continuaram usando o 365, estão utilizando, é tudo na nuvem hoje, então, de certa forma, teve esse ponto positivo, porque hoje você pode... O advogado pode trabalhar no escritório, ele abre o Teams em casa, tá viajando, tá no celular. Isso a gente conseguiu fazer. Sim. Fora utilizando algumas ferramentas do Teams também, como o próprio Teams mesmo. Vídeo. Então você veja que assim, não foi um problema do Pipefy ou um problema de qualquer outro sistema de BPMS que seja, né? Foi um problema de falta de conscientização, cultura e um problema de, eu acho que abordagem de desenvolvimento. Por quê? Se você pensa em criar a solução toda de uma vez, que é o que o Flávio comentou, desenvolver tudo de uma vez, implantar e querer que rode, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não vão ter capacidade de assimilar tudo aquilo de uma vez, você não vai conseguir aferir todos os benefícios de uma vez, refinar os requisitos de uma vez, né? Então a gente que trabalha com software sabe, não é só coletei os requisitos, validei os requisitos, implantei, pronto, agora colha os benefícios. Não é assim. Você tem que coletar os requisitos, implantar um software MVP, validar aquilo, verificar, se possível, que aquele MVP tem condições de gerar benefício, e aí sim você vai para o próximo, né? É mais ou menos por aí, não, Gustavo? O que eu vejo, assim, é uma mudança de mentalidade que as pessoas têm que ter, e eu acho que elas estão tendo a partir de agora, e parte vem das consultorias conscientizando. Não é a ferramenta. Não é a ferramenta. Não adianta. Eu ia te perguntar agora, pela experiência que você tem técnica, quantos por cento é o que a gente está falando? É cultura, é pessoas e é ferramenta? A maioria vai ser cultura. Não é a ferramenta. Então, o cliente, ele quer. Se você falar para ele, cara, eu vou te entregar o projeto dividido em 12 partes. E a gente vai colocar uma parte por mês e vai conscientizar. Ou eu posso entregar o projeto inteiro para você e depois faz uma virada de chave de uma vez. O cliente vai, na maioria das vezes, preferir entregar o projeto inteiro tudo de uma vez e fazer essa virada de chave. Porque ele acha que vai ser. Vamos logo, eu quero resolver logo esse problema. Ele acha que vai ser melhor. Só que o que acontece nisso? Quando tem essa virada de chave, tem que ter, e aí vocês falaram muito bem de ter um top-down, que tem alguém puxando 100% isso, para forçar as pessoas a utilizarem esse novo, independente da dor. E contornar de que está doendo agora, mas por um propósito melhor. E na maioria das vezes isso não acontece. Porque durante a transição de sistema, o que acontece?
Não para, não tem como. Trocou todos os arquivos da nuvem para o 365. Vamos implantar o 365. Durante essa implantação, não é uma chavinha que eu posso ignorar todos os arquivos locais e só usar o 365. O cara tem que usar nos dois. Então eu implantei um sistema agora que eu tenho que subir o cadastro, eu tenho um cadastro digital de clientes. O cara ainda salva no Excel dele, porque no Excel dele ele tem um monte de integração, um monte de gráfico, um monte de coisa que ele puxa. Então ele tem o dobro de trabalho. Ele tem que, até que todo mundo use o online, ele tem que cadastrar no Excel e cadastrar no online. Então aumenta o serviço da pessoa de verdade. E se não há uma liderança falando, ó, por enquanto nós vamos aumentar o serviço, mas a gente vai ver o resultado disso em X tempo, o cara não consegue ver esse ROI, não consegue ver, tatear esse retorno do investimento dele, não investimento de grana, mas investimento de tempo, de esforço, de conhecimento e tudo mais. Então, não é a ferramenta. Esse que é um dos grandes problemas. E aí, uma segunda coisa só que eu queria falar disso é que a maioria dos projetos que não tem isso de acompanhamento de uma consultoria ou uma pessoa técnica que vai dar embasamento depois da implantação, eles tendem a falhar. Porque a sustentação do produto, né? Porque você está entregando um negócio novo, que é novo para as pessoas. É um projeto de inovação. Tirar de um servidor local e colocar na nuvem é inovação. É uma transformação digital. Mas se as pessoas não estão adaptadas, na hora que der o primeiro problema no arquivo online, fala, cara, aqui deu um problema. Ela não sabe contornar, ela não sabe resolver esse tipo de problema. Vou ter que voltar isso para o meu arquivo local, porque ali no local funciona. Aqui no online não está funcionando. Então ela já vai e começa a criar essas brechas. No primeiro desafio, a pessoa pula fora. Ela começa a criar de pouquinho. Talvez ela não pula fora 100%. Mas esse arquivo aqui tá local. Aí fica nos dois. Mas esse outro arquivo também deu o mesmo problema. Aí fica nos dois. E vai puxando. Daqui a pouco ela tá usando mais ou menos os dois. E aí chega uma hora e fala, se a gente tá usando local de novo, por que a gente tá pagando a mais para ter online? Não faz sentido pagar online. E aí para de usar o online, por exemplo, nesse cenário. Então, se não tiver uma sustentação pode ser que seja uma consultoria? Pode, mas pode ser que seja uma pessoa interna sua capacitada ou com apoio spot da consultoria ali, ou de alguma pessoa que entende aonde vocês querem chegar e consegue resolver esses tipos de problemas tecnológicos. Muito bom. O que vocês acharam do conteúdo aí, hein? Bem bacana os aprendizados e tudo que aconteceu e o quanto isso pode ajudar não só as pessoas que trabalharam nesses projetos a não repetirem os mesmos erros, como as próprias empresas a se tornarem melhores derivadas dessas aprendizagens, né? De todo esse aprendizado, tanto no caso do painel de Power BI, que apesar dele ter sido construído e piorou as operações por um período, depois ele melhorou, e o próprio escritório de advocacia, por mais que ele não tenha colhido todos os benefícios da arquitetura de processos digital, do Microsoft 365, algum tipo de legado ficou. Ele ainda tem potencial de continuar melhorando, caso ele queira reimplantar algum software com a mesma tecnologia ou com outras tecnologias, mas o que vale é sempre a capacidade dos softwares transformarem as empresas, as pessoas que se envolvem nesses contextos se transformarem juntos também. Então, lembrando, não esqueça de curtir esse vídeo se você acha que ele pode ajudar mais pessoas, que vai mostrar para o algoritmo que ele foi relevante, e compartilhar também com quem você acha que pode ser ajudado desses insights. Valeu!